Alô, terráqueos e terráqueas, Gustavo Marques, direto da nave Game Teacher de volta, e agora vou ensinar vocês a desenhar uma interface. Uma interface são aqueles botões, aquelas placas, né, que indicam para vocês selecionarem os níveis, os botões que vão direcionar vocês dentro dos jogos, né? Então, que estão baseados todo num design, né? Um design baseado na estrutura do jogo, né? Então, aqui vai ser um exemplo geral de como desenhar uma interface, né? Então, como é que a gente vai começar? Aqui vocês podem ver, né, já tem uma placa de selecionando os níveis, né? Select Level, e aqui do lado um exemplo de botões que vocês também podem usar durante o jogo, né? Que seria um botão de play, por exemplo, um botão de retorno, um botão de pause, né? E aqui é selecionar os níveis, né? Os níveis de jogo, né? Aqui no caso esse jogo tem 8 nívees, né? 8 fases, como vocês queiram, né? E as pessoas já conseguiram, né, chegar até a fase 6 e a 7 e a 8 ainda estão trancadas, né? E vocês podem estar abrindo na medida que vocês vão desenvolvendo dentro do jogo. Então, como é que a gente faz para desenhar isso aqui? Então, vamos lá. Vamos começar mostrando para vocês. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Como é que eu fiz? Vamos deixar esses botões inicialmente de lado, ok? E vamos colocar essa placa inicialmente desse lado de cá. Tá, vamos usar esse espacinho aqui para a gente poder desenhar, né? Aqui eu vou desagrupar, você já sabe como é que faz isso. Vamos desagrupar essa placa. Ó, né? Bom, inicialmente, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a ferramenta quadrado, vamos traçar um quadrado. Ó, eles já estão com umas bordas mais arredondadas, né? Lembrando, para a gente arredondar essas bordas, é só vir aqui nessa ferramenta editor de nós e pegar essa bolinha, ó, puxar ela um pouquinho para baixo, você vai arredondando, né? Nós vamos pegar mais ou menos esse, para arredondar só essas pontinhas, vamos deixar assim, né? Essa cor aqui nós vamos mudar, vamos pegar essa cor aqui, ó, né? E essa cor de contorno, né? É só vir aqui no contorno, definir, né? Se você quer mais contorno ou menos contorno, né? E depois só vir aqui na cor de contorno e definir a cor, né, exata que vocês querem para esse contorno. Só colocar aqui, né? Bom, sabendo disso, vamos deixar dessa forma. Podemos colocar um pouquinho mais forte, né? Talvez vamos mudar um pouco essa cor. Então a gente pode pegar esse conta-gotas aqui, ó. Vamos pegar exatamente essa cor que está aqui do lado, ó, né? Vamos deixá-la um pouquinho mais forte, como está no outro caso lá, ó. Então um pouquinho. Aí. Vocês ajustem aí como vocês acharem mais bacana. Muito bem, né? Montamos essa placa inicial, né? O que nós vamos fazer então? Ó, tá vendo essa placa de trás dela? O que é? Uma cópia dessa aqui, né? Então nós vamos fazer um Ctrl D, tá? E depois vamos só clicar para baixo, ela vai deslocar um pouquinho, né? Nós vamos colocar para trás, só vir aqui em cima, ó, colocar para trás, né? E vamos colocar essa mesma cor aqui, esse marrom, vamos por aqui, esse marrom, ó, tá? Podemos tirar ou não a borda. Aí cabe vocês escolherem o estilo de vocês aí, né? Eu, no caso, para ficar parecido com o outro, né, eu vou escolher tirar esse contorno. Ó, vai ficar mais ou menos assim, né? Nós damos uma ajustadinha nela, vamos dar um zoom aqui, ó. A gente pode dar uma ajustada, pode puxá-la um pouquinho mais para cá, ó, para dar esse efeito mais aqui, né? Essa aqui também do mesmo jeito, a gente pode dar uma puxadinha aqui, ó, para ela ficar certinha, né? Criamos aí uma espécie de borda. Vocês podem aumentar, diminuir, fiquem à vontade, ok? Beleza. Então, basicamente, ó, é um quadrado, são dois quadrados, né? Esse com um contorno mais claro, né? E o marrom sem contorno atrás. Então, aqui fica fácil de olhar essa estrutura de cá. Beleza. Bom, o que mais? Tá vendo esses quebradinhos que a gente faz aqui? Né? Como é que eu faço esses quebradinhos aqui? Bom, vamos direto nesses quebradinhos que é bem bacana de estar desenvolvendo, né? A gente vai pegar aqui o nosso uma caneta Bezier, né? E vamos simplesmente traçar um pequeno quadradinho aqui, ó. Aqui, ó. Não. Um triângulozinho. Pronto, fechamos o triângulo. Seguramos o Shift e clicamos aqui nesse primeiro quadrado. Depois eu venho em caminho e diferença. Olha só o que vai acontecer.
Vai criar essa espécie de efeito, né? É assim que eu faço com os outros, ó. Aí vocês vão colocar quantos vocês quiserem, a forma que vocês quiserem. Ó. Aqui, Shift, marcamos diferença, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Do mesmo jeito, vamos lá, caneta Bezier, fazer um pouquinho menor agora, ó. Aqui, Shift, marcamos caminho, diferença, ó, né? Caneta Bezier, marcamos, aí Shift, caminho, diferença, pronto, ó, um pouquinho diferente desse, mas o mesmo estilo, né? Com pequenas diferenças, né? Então ficaria mais ou menos assim, esse de cá, né? Vamos fazer o do lado de lá agora? Vamos lá, ó, para ficar um pouquinho diferente também, o mesmo esquema, marcamos aqui, Shift, caminho, diferença, caneta Bezier, ó, mesmo esquema de cá, tá? Diferença, caneta Bezier, isso, vamos lá, diferença, beleza, aqui pra gente fechar, um pouquinho de cá, aqui, caminho, diferença, pronto, criamos mais ou menos o estilo, né? Vocês podem estar ajustando como vocês quiserem aí, beleza? Ok, então a placa basicamente é isso, né? Vendo aqui, a gente pode dar uma ajustadinha, ela ficou um pouquinho para trás, eu posso chegar um pouquinho para frente, ó, pronto, para dar esse estilo aqui, ó. Ok, tranquilo, né? Então, criamos uma placa, né? Uma interface, que nós vamos selecionar os níveis através dela, né? Esses numerozinhos aqui, essa placa aqui também é muito simples. Vamos começar por essa placa, depois a gente vai para os números. Essa placa aqui, como é que eu fiz? Também muito fácil. Vamos pegar lá a ferramenta retângulo de novo. Ó, vamos traçar. Normal. Então eu vou usar aqui mais embaixo para vocês poderem ver melhor, né? Vamos pegar aquela cor aqui. Vocês escolhem a de vocês aí, né? Vamos colocar o contorno. Vamos colocar o contorno baseado nesse aqui, né? Podemos diminuir um pouquinho ele dessa vez para não ficar tão forte, né? Ó, tá bom, né? Mais ou menos aquele contorno, né? Depois, mesmo esquema do outro, eu vou fazer um Ctrl D, vou duplicar, vou diminuir, colocar para trás, né? E vou colocar um marrom. Depois tiro o contorno, ó, vai dar mais ou menos o mesmo estilo da placa, né? É muito importante que vocês mantenham esse estilo, né? Essa uniformidade fica bem legal nos jogos, né? Se cada placa tiver um formato, isso não fica bacana, né? Então é bom a gente criar essa interface planejando justamente esse modelo, né? Para os itens acompanhá-la, né? Então tá, montamos aí. Podemos dar uma ajustadinha aqui, ó, para chegar um pouquinho para cá, né? Ó, aqui, né? De cá, tirar isso daqui. Também vamos dar uma ajustadinha aqui, ó. Beleza, ó. Bem parecida com essa aqui, né? Vamos só agora fazer o mesmo esquema, ó. Fazer os nossos quebradinhos, né? Vamos dizer assim. Vamos lá em caminho, diferença, ó. Também. Lá, caminho, diferença. Agora vocês já devem estar craques em fazer isso aqui, né? Vamos repetir do lado de cá, ó. Vamos lá. Caminho, diferença, ó. Fizemos um pouquinho de lá e daqui também. Vamos lá. Caminho, diferença. Ok? Então, mais ou menos, ó. Vamos dar só uma subidinha nessa parte daqui, ó. Aí, pronto. Basicamente o mesmo estilo dessa aqui, ó. Ó, vocês poderem olhar essa, né? Depois,
olharem essa aqui. Praticamente o mesmo estilo, né? Acho que é muito fácil de estar desenvolvendo isso aqui, né? Então essa placa, eu já vou colocar ela mais ou menos aqui em cima. Ó, vamos colocar, vamos agrupá-la. Vamos deixar ela na frente. Ó, aí, ótimo. Ó, certo? Tá? Tamanho também vocês decidem, um pouquinho maior, um pouquinho menor, vai depender do jogo de vocês aí, ok? Estou fazendo mais ou menos o mesmo estilo que eu desenhei do lado de cá. Ótimo. Bom, uma vez feito isso, né? Antes da gente estar escrevendo, vamos deixar essa parte de fontes para o momento final, né? Vamos fazer o quadradinho. Esse quadradinho aqui, que vai ser um botão, né? Como é que eu faço? Também o mesmo esquema, ó. Vou pegar um quadradinho, arredondadinho do mesmo jeito, né? Ó, vou pegar aquela cor, ó, coloquei a mesma cor, né? Vou fazer um Ctrl D, que eu vou duplicar e baixar um pouquinho, vou colocar para trás e vou marcar ele como marrom, ó, para dar esse mesmo efeito que eu coloquei aqui, ó, né? Muito bem. E depois, do mesmo jeito, eu vou fazer, eu fiz dois de um lado e um de outro, né? Ó, vamos fazer Shift, marca, caminho, diferença, ó, quebradinho de cá. Vamos cortar aqui também um pedacinho. Aqui, Shift, marca, caminho, diferença, ó. Tá, fiz dois de cá, vou fazer um de lá. Podem fazer três, menores, como vocês quiserem. Aí vai da criatividade de vocês, ó. Aqui, aqui, aqui. Vou fazer só um do lado de cá, né? Shift, caminho, diferença. Pronto. Então essa é a base do meu botão, ó. Aqui, todos eles, ó, tem mais ou menos o mesmo estilo desse daqui, né? Tá? Acredito que vão agrupar para ficar tudo certinho, para não ter problema, ó. Um pouquinho menor, né? Mais ou menos desse tamanho, ó. E nós vamos colocando esses botões aqui depois, né? Já fizemos, ó, então, a placa Select Level, né? A placa maior, que vai conter os botões, né? Já já a gente vai fazer os cadeados, né? Vamos dar uma olhada, então, nesse tipo de botão redondinho. Então, redondinho, basicamente é a mesma coisa. Eu pego a ferramenta elipse, né? Vou puxar um pouquinho, vou montar esse botão, né? Ó, como é que eu faço? Vou pegar aquela mesma cor, basicamente o mesmo do outro, ó. Ctrl D, vou baixar um pouquinho, ó. Vou diminuir um pouquinho, vou colocar na cor marrom, tá? Vou jogar para trás, ó. Aí vocês vão alinhando de acordo com como vocês quiserem, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aí vai do estilo de vocês aí, ó, por exemplo, né? Um pouquinho diferente desse daqui, esse aqui pegou um pouco em cima, então a gente pode estar puxando um pouco mais aqui também, ó, certo? Mais ou menos naquele estilo desse aqui, ó, né? Quebrar também a mesma coisa, vamos pegar só essa parte da frente, não se preocupe que vocês vão clicar só no da frente, então não vai alterar o de trás, então não tem problema, ó. Vou clicar no da frente, ó, selecionei esse e esse, vou lá, diferença, quebrei um pedacinho, né? Esse aqui do mesmo jeito, ó, vou fazer um pouquinho do lado de cá. Aqui, ótimo, caminho, diferença, montei o segundo. Vou fazer um do lado de lá, ó, que seria mais ou menos esse aqui, ó. Aqui, né? Caminho, diferença. Pronto, ó. Mais ou menos o mesmo estilo, né? Então tá pronto, vamos só agrupar. Pronto, estamos aqui nosso botão. Um pouquinho menor esse aqui, né? Ó, mesmo estilo desse daqui. Tá? Tranquilo. Agora vamos partir para esses desenhos internos, né? A gente já fez eles, você já sabe como é que faz, né? Depois é só colocá-los aqui nessa posição, como eu coloquei, né? Vou colocar um de cá, vou dar um Ctrl D e vou puxar no mesmo alinhamento um para o lado de cá, ó. Certo? Tá.
Como é que a gente vai fazer então os números e os cadeados e os símbolos aqui? Então, o que eu fiz para ficar mais simples? A gente podia estar desenhando isso aqui tudo, mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte: vamos usar as fontes que a gente tem no seu computador. Caso você não tenha uma fonte bacana, de repente como essa aqui, vocês podem estar procurando na internet fontes, está instalando no Windows, né? E depois é fácil. Aí o próprio Inkscape vai ler essa fonte aqui e vocês vão poder usar. O que eu fiz agora? Eu peguei essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de texto, né? Cliquei, né? Escrevi lá, por exemplo, Select Level, né? Pronto, coloquei aqui, ó. Depois, com a ferramenta texto ligada, né, ativada, eu vou vir aqui em cima, olha só que interessante. Aqui tem várias fontes, né? Vocês podem escolher aqui, ó. O legal do Inkscape é que mostra exatamente o formato delas, é o nome na frente, né? E o formato aqui aqui bem na frente desse, ó, do elemento, né? Então aqui do lado esquerdo o nome e do lado direito o formato. Então dá para vocês perceberem claramente como vai ficar. Eu usei essa fonte chamada Shermlock, né? Olha só como é que ficaria. Cliquei nela, mudou aqui, né? E aqui eu só ajustei isso aqui, né? Vou pegar uma cor, vamos colocar aqui em cima que eu quero colocar lá branco, então eu clico aqui em branco, né? E peguei o contorno, ó, cor de contorno, né? Vamos colocar com contorno. Esse contorno é preto, eu não quero esse contorno, então eu basta pegar esse conta-gotas do contorno e usar ele na mesma proporção que eu usei lá. Vocês podem escolher aqui a cor que vocês querem, né? Para ele, ó. Pronto. E aí eu posso estar aumentando, ó. Vou aumentar o contorno aqui um pouquinho, ó. Vai me dar esse efeito, um pouco mais, um pouco menos. Eu usei um pouco menos de contorno, né? Para ficar mais ou menos assim. Depois é só ajustar na placa. Olha só que bacana que fica, tá? Igualzinho aqueles que estão acostumados a ver em vários tipos de jogos aí, né? Então pronto, nosso Select Level está ali, né? Como mais ou menos nesse estilo aqui, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vocês definem aí, ok? Tá. Os números, mesma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar na ferramenta texto, vou colocar o número 1, por exemplo, né? Vou puxar ele aqui para vocês verem, ó. Ó, número 1. Vou chegar aqui bem no canto, ó. Vou ligar a ferramenta texto, liguei, e aqui eu vou definir a mesma fonte, ó, a Shermlock, ó. Virou o número que eu quero, né? Aí é só eu arrastar, fechar aqui, só arrastar, colocar aqui na frente e ajustar o tamanho que eu quero, o jeitinho que eu quero, ó. Tá? Mais ou menos como eu quero, a posição que eu quero aqui, tá? Mesma coisa, eu posso colocar ele branco, né? Vamos pegar aqui contorno, vamos ligar o contorno, ele já está no último contorno que eu usei, né? Então não preciso mexer. Então, já vai ficar mais ou menos assim. Eu posso colocar um pouquinho mais forte, então aqui, ó, aumentar um pouquinho ele, ó, pronto, tá? Mais ou menos como eu montei. Então vocês podem montar todos os outros números dessa mesma forma. É só vocês vocês podem estar duplicando isso aqui, né, ó. Podem fazer, por exemplo, copiar e colar, é uma opção, né? Ou eu gosto muito de fazer, para já ficar alinhado, um Ctrl D e clicar na setinha para a direita, ó. Aí você já tem o controle dele da posição. Vou ajustando aqui como vocês quiserem. E aqui, só voltar na ferramenta texto, vir até aqui, ó, selecionar ele e colocar o número 2. Vendo? Muito simples, né? E assim vocês podem estar desenvolvendo os outros números aqui até os cadeadinhos. Normal, tá? Então vamos lá. Seguindo esse mesmo raciocínio, o que a gente pode estar fazendo em relação a esses outros símbolos? Vamos pegar esse símbolo aqui, vou dar um Ctrl D e vou usar ele também para o lado de cá. Só que eu vou diminuir ele um pouquinho. Ó, não tem necessidade de ele ser tão grande nessas pontas. Vou colocar um de cá, vou dar um outro Ctrl D e vou... O que eu estou fazendo? Estou clicando na seta direita só para alinhar certinho para o outro lado. Tá, uma maneira simples de se fazer isso, né? Pronto, ó. Pronto, tá? Como é que eu fiz esse símbolo aqui? Tipo setinha para a direita, setinha para a esquerda, né? Eu usei a mesma fonte, olha só que interessante. Eu peguei a ferramenta de texto, marquei aqui e
O que me lembra isso aqui? É um V, né? Então eu cliquei o V, ó. Usei um V, né? Tá? Um V, né? Ó. Depois eu vim aqui com a ferramenta de texto ligada, né? Eu vim aqui e marquei Sherlock de novo, ó. Tá? Coloquei esse V, né? O que eu fiz com esse V agora? Eu dei uma clicada 2 vezes, ó, aparece essa seta aqui, você dá uma giradinha nele, ó, para virar uma setinha. Pronto, né? Olha que simples. Diminuir, tá? Coloquei aquela mesma cor, aquele marrom lá, e ajustei ele dentro do botão. Olha que simples, ó. Mais ou menos foi isso que eu fiz, né? Esse aqui, só para a gente marcar um estilo bem legal, tá vendo que esses dois cortinhos que eu fiz estão para fora, né? E esses aqui estão para dentro, ó. Então, para a gente colocar os dois para fora, para manter uma uniformidade, que isso é muito legal, muito importante nos jogos, né? Eu marco todo e clico aqui, ó. Inverte os objetos horizontalmente. Então, ó, pronto. Então, os dois quebradinhos ficam para fora. Então, isso é um detalhe importante, né? Isso ajuda muito no visual dos jogos de vocês, né? Isso fica muito uniforme, isso gera uma sensação de jogo bem feito, vamos dizer assim, né? Aqui mesma coisa, eu clico nesse símbolo, dou um Ctrl D, vou puxar ele, ó. Posso clicar e segurar tranquilamente, eu posso arrastar para lá rapidamente, como vocês quiserem. Aqui eu estou já usando uma parte de alinhamento de uma forma bem mais prática, né? Chegou lá, ótimo. Então eu venho aqui, clico também para inverter horizontalmente, ó, e dou uma ajustadinha nele aqui, ó. Pronto, ó, já tenho as minhas duas setas, direita e esquerda, né? Eu gosto de aproveitar o máximo que eu posso das fontes. Desse lado de cá, você já pode imaginar o que eu fiz, né? Aqui um X, né? O que eu fiz também? Cliquei aqui, marquei um X, né? Ó, venho ligado o texto, né? Eu venho aqui, mudo para Sherlock, ó. O que eu fiz? Peguei isso aqui, coloquei de cá, mudei. Fácil, né? Fácil. Ok. E agora, como é que eu fiz essa casinha aqui? Alguém tem ideia, né? Como é que a gente pode estar fazendo uma casinha como essa? Também muito simples, né? Eu posso pegar com a mesma fonte, né? Usando as mesmas fontes, ó. Vamos pensar no I, né? Clicar no I, ó, deixar ele mais ou menos assim. Depois vamos lá nas fontes, vamos marcar um Sherlock. Ele vai ficar um pouquinho pelo estilo, né? Ele fica um pouquinho de lado assim, já é um estilo da fonte. Eu vou só diminuí-la, né? Vou duplicá-la, Ctrl D, vou colocar de cá, ó, né? Seria um jeito de vocês estarem fazendo isso aqui, né? E vocês podem aqui estar usando algum tipo de ferramenta, pode ser até o próprio Bezier, e clicar aqui e fazer uma casinha, ó, né? Aqui tal, pode estar fazendo isso aqui, né? E marcando, ajustando essa casinha, uma opção, ó, ajustando ela lá, é uma ideia, né? Para mostrar para vocês o que eu fiz do lado de cá, ó, também é um feito com o Bezier, só encaixei aqui, ó, né? Então, mesma coisa, né? Aproveitando isso aqui, vou fazer um Ctrl D aqui, ó, mesmo esquema. O próprio Bezier vocês fazem isso aqui, né? Muito simples, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí como vocês quiserem. Ó. Opa, vamos pegar o estilo, vou marcar esses dois aqui também, esse marrom e esse também o marrom. Pronto. A partir daí, né, vocês podem mexer no que vocês quiserem aí. Ó. Vamos agrupar. Ok. A casinha está pronta. Aqui vai ser o nosso menu principal, né? Voltar para a tela inicial, que é essa casinha. Aí vocês podem estar ajustando aqui. Ok? Tá. Que mais que faltou? Então agora a gente vai do lado de cá. Tinha feito os botões, né? Os botões também. Quer ver? Vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Vou desagrupar. Ó. Isso aqui nada mais é que um V. Ó. Um V, do mesmo jeito que eu aproveitei esse daqui e coloquei um quadradinho de cá. Pronto. Ó. Encostei os dois, ó.
me deu a ideia de um play, né? Esse aqui eu já expliquei para vocês, são os dois Is, né? E esse aqui, o que eu fiz? Ó, o que é isso aqui? O que lembra isso aqui de vocês? A letra C junto com quem? Com o V. Ó, encaixando os dois, me deu uma ideia de tecla de retorno, né? Retorno de alguma função dentro do jogo. Tá vendo? Então, muito simples, acho que nem preciso explicar. Então, o que eu fiz? Ó, cliquei aqui, marquei letra C, né? Fui lá, transformei na fonte que eu quero, ó, pintou essa fonte, né? Coloquei a cor que eu quero, ó. E a partir desse C, ó, montado, eu inverti esse C, ó, só clicar aqui você vai ajustar ele, e coloquei, né, o Vzinho também na mesma posição. Simples, não? Isso, fica bem legal. Estão aproveitando o máximo das fontes, né? O cadeadinho no final também usei esse mesmo truque. Olha só, o que eu fiz com o cadeadinho? Também eu peguei um quadrado, ó, quadradinho, tá? Tirei o contorno, mudei um pouquinho a cor, ó. Peguei esse mesmo C, inverti, ó, girei um pouquinho para fazer essa alça desse cadeado, ó. Coloquei ele atrás para dar essa ideia. Pode fazer ele menorzinho, ó. Tá? Mais ou menos uma ideia de cadeado, ó, né? E depois, o que eu fiz? Uma bolinha com um quadrado. Aqui eu fiz um quadrado, ó, deixando as bordas bem quadradinhas mesmo. Os cantos, melhor dizendo, né? Bem quadradinhos mesmo. Ó, aqui eu ajusto, coloco aqui, ó, vai me dar uma ideia de fechadura, ó, certo? Simples, não? Coloco isso aqui na cor, vou agrupar, coloco isso aqui numa cor preta, por exemplo, pode ser, e coloco lá, ó. Aqui, ó, muito simples, né? Pronto, montei o meu cadeadinho, né? E esse cadeadinho vocês podem estar substituindo dentro desse número, né? Então, se eu pegar isso aqui e der um Ctrl D, ó, fica bacana. Vocês pegarem o cadeadinho, vamos colocar ele na frente, tá atrás, né? Colocamos na frente e coloca ele lá, ó. Diminui, aumenta. Monto de vocês aí, ó. Certo? Então, acho que muito simples, né? Essa nossa ideia aqui de interface. Essa interface vocês podem usar em vários tipos de jogos. Ela não tem um padrão tão definido, né? Tem algumas interfaces que são baseadas mais na questão do metal, mais baseado na questão da madeira. Isso vai depender do jogo de vocês, né? Como vocês planejaram o jogo de vocês, aí automaticamente as interfaces têm que se encaixar nesse tipo de jogo. Então, gente, eu acho que é muito simples, né? Essa foi a nossa primeira aula de interfaces, vão vir outras pela frente, né? Vocês podem estar pedindo alguma ideia nova sobre interface, uma interface de um jogo específico para um jogo específico, né? Então vocês podem estar pedindo que a gente vai, na medida do possível, vai estar atendendo, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a nossa aula e logo a gente vai estar de volta, beleza? Então, um abraço a todos, fui, tchau!